Programa de Educação Permanente para Gestores teve início na Secretaria Municipal de Saúde de Campinas em maio de 2005. Deste período até junho de 2010, o programa se desenvolveu nos 5 distritos de saúde, sob a coordenação dos CETs, contando com o apoio de um consultor externo, o professor Dr. Luiz Carlos de Oliveira Cecílio. No decorrer deste período, também experimentamos processos de EP voltados aos gestores da área de urgência e emergência e saúde mental, e outro processo dirigido aos apoiadores distritais. No segundo semestre de 2010, considerando que a maioria dos coordenadores solicitava a manutenção do programa, foi pactuado entre Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde, Departamento de Saúde Distritos, a retomada do programa. Porém agora com um novo desenho, que buscou aproveitar o saber acumulado na vivência anterior e provocar uma maior capilarização da educação permanente junto às equipes de trabalho. Ficou definida a realização de uma nova etapa do Programa de Educação Permanente, nos anos de 2011 e 2012, sendo que, além dos 5 distritos, se incluíram os gestores do nível central, constituindo-se assim 6 coletivos, com aproximadamente 300 participantes. A partir daí, constituiu-se um grupo de 42 facilitadores de educação permanente, que passou por um processo de formação de janeiro a abril de 2011. E no decorrer dos 2 anos de execução do programa, estes facilitadores contaram com um processo de apoio pedagógico. Para que o programa se efetivasse, além do apoio aos facilitadores, foi constituído um grupo gestor, que se reuniu mensalmente com o propósito principal de pactuar estratégias de condução do programa, mantendo assim uma homogeneidade nas questões em que isso era possível e pertinente. Nesta etapa 2011-2012, a condução do programa foi marcada por uma atuação efetiva deste grupo de facilitadores, que além do papel técnico-pedagógico, desenvolveu um importante papel na organização do processo. Além dos encontros mensais de cada coletivo, ocorreram também grandes encontros, onde todos os participantes do programa puderam trocar experiências ou mesmo dialogar sobre algum tema específico comum a todos. No final de 2011, tivemos um momento de grande relevância, quando contamos com a participação do professor Dr. Ricardo Cecim, que além de dialogar com os participantes, contribuiu com uma análise positiva sobre o processo em andamento. No decorrer de 2012, foram trabalhados vários temas, e no último grande encontro, nos debruçamos sobre o tema protagonismo do gestor, o qual está sendo o disparador da temática que será trabalhada neste último grande encontro, que é o protagonismo e transição. Entendemos que, apesar de todas as dificuldades vivenciadas na Secretaria Municipal de Saúde de Campinas neste período, o Programa de Educação Permanente propiciou momentos de grande relevância para o fortalecimento da atuação do gestor no município. O coletivo do Distrito Leste foi composto por 10 gestores de unidades básicas, 2 gestores de vigilância, 7 gestores de unidades de saúde mental, 1 gestora de pronto atendimento, 1 serviço de referência, 10 apoiadores e o diretor do distrito. Os participantes e facilitadores não se mantiveram os mesmos ao longo de todo o período, com várias mudanças de gestores. O eixo central do percurso percorrido pelo Coletivo Leste foi a gestão na produção do cuidado em saúde. Partimos do reconhecimento da missão dos serviços e da construção coletiva da figura do gestor. Para trabalhar esse grande tema da gestão, na produção do cuidado em saúde foram levantados vários subtemas como grupalidade, cidadania e controle social, mediação de conflitos, gestão de atenção básica, planejamento, cidadania, saúde mental, coordenação, apoio, mobilização dos trabalhadores. O primeiro tema escolhido foi a grupalidade que ajuda o gestor a produzir o cuidado em saúde, por entendermos que o mesmo abordava vários aspectos dos demais e poderia contribuir para a reflexão.
Mesmo sem concluir o tema grupalidade, o grupo apontou a necessidade de discutir o levantamento que estava ocorrendo sobre o acolhimento em algumas das unidades. Passamos a abordar o tema Conhecer para melhor produzir o cuidado, com atividades gerenciais para o enfrentamento dos problemas identificados nas unidades, com discussão nas equipes e pesquisa de material teórico sobre acolhimento e construção de equipe para o cuidado em saúde. Mas a vida como ela é. Foi necessário um rearranjo da programação para discutir temas importantes para gestores e apoiadores, como: vamos discutir a relação? Com esse novo objetivo, realizamos alguns encontros com enfoque no contrato de trabalho entre coordenadores e apoiadores. Depois do momento DR, retomamos o tema do acolhimento e equipe. Mais uma tempestade. A greve, as demissões de trabalhadores, troca de diretores e a apresentação e implementação de novas legislações. O Decreto 7508, as redes e o bafafá rolando. Mergulhados no enfrentamento da crise institucional, especialmente dedicados à readequação das equipes para não ocorrer desassistência, realizamos discussões profundas sobre modelo de atenção e processo de trabalho. Estes dois grandes temas motivaram a junção dos dois coletivos de EP, o de enfermeiros e o de gestores, e proporcionaram a abordagem de ferramentas e dispositivos de gestão que se mantém em pauta. Discutir a avaliação e realizar a prática burocrática causou estranhamento entre os participantes. Pactuamos e realizamos a avaliação em duplas ou trios de participantes com facilitadores. A partir da autoavaliação, realizamos também reuniões de avaliação com apoio. Esses momentos permitiram identificar aproveitamento dos conteúdos abordados na EP no cotidiano dos gestores, levantar aspectos que precisam ser revistos e sugestões para a continuidade da EP relativas a conteúdo e organização. O Coletivo da Leste reafirma a importância da continuidade do Programa de Educação Permanente como estratégia de fortalecimento da gestão do SUS. Desejamos a todos paz e harmonia. A nossa história pode ser contada de várias maneiras, pois foi permeada de idas e vindas. Participantes e facilitadores entraram no processo e por diversos motivos foram saindo. Coordenadores distritais permaneceram pouco tempo junto ao coletivo, cada um imprimindo seu ritmo, seu jeito de fazer gestão e, consequentemente, com olhares diferenciados para a educação permanente. Assim, ao analisarmos a IP no Distrito de Saúde Norte, tivemos 3 períodos distintos, marcados pelas coordenações e pelos coletivos. No primeiro período, tudo era novo. Coordenador distrital novo, apoiadores institucionais novos, colegiado gestor com novos participantes e a educação permanente recomeçando com uma nova leitura. Haviam muitos participantes e o grupo condutor composto por vários facilitadores, dos SETs, do nível central, distrital e residente da saúde coletiva da Unicamp. Um presente querido que muito agregou, apesar de pouco tempo de permanência no grupo. A coordenação distrital estava construindo a sua identidade perante o coletivo e, ao mesmo tempo, tensionando o processo de EP. O coletivo, por sua vez, foi construindo sua grupalidade, pois novos atores foram convidados. Foi um período marcado pela intensa produção subsidiada por reflexões teóricas. No período seguinte, houve mudança da coordenação distrital e reconfiguração do grupo condutor de facilitadores. Passou a ser um período mais reflexivo, de muita catarse, marcado pela afetividade e escuta do coletivo. Havia um sentimento de legitimidade e satisfação, apesar das diversas crises que aconteciam em nossa secretaria. Este período foi abruptamente interrompido, sem uma lógica aceitável, gerando intenso sofrimento e ruptura dos processos em andamento, acarretando consequências graves para a condução da EP.
Novamente, outro coletivo foi constituído, com outros atores, sendo necessária uma nova pactuação para o término do programa. Pessoas, mudanças, novas ideias, novos projetos, outras formas de ver a vida e de ver o trabalho. Relações que se estabelecem, que se desfazem e que se fortalecem. Escrevemos a nossa história a cada dia e o coletivo do Distrito Norte faz parte dela. Agradecemos a todos que de alguma forma nos ajudaram a escrever a nossa história e a história da construção do SUS Campinas. O Distrito Sul escolhe, deseja e apoia a EP neste novo formato e luta pelo espaço coletivo. Toma para si o desafio de se encantar pela produção, pelo protagonismo, por estar implicado na construção de saúde em rede, em loco, ou por colocar em análise o compromisso singular de cooperação, de comprometimento e de confiança. Ainda pensando na potência da criação de redes, o Distrito Sul escolhe, acolhe e inclui os gestores do Hospital Dr. Mário Gatti num movimento de aproximação. No início éramos 56 participantes, entre gestores e apoiadores, e 7 facilitadores do processo, sendo esses do hospital, distrito, SETES e nível central. Uma equipe que batalhou bastante para que a IP fosse um espaço de aprendizagem, troca e solidariedade. Começamos o trabalho com o desafio de integrar diferentes serviços dentro de um espaço de construção, mundos diversos, com o mesmo objetivo. Foram feitos vários movimentos de apresentação e integração. Ao longo do percurso, ocorreram perdas no grupo de facilitadores, esvaziamentos de participantes em alguns momentos, inserção de novos no meio do processo. Mas o grupo sempre se reestruturou e continuou com a força do coletivo. Saudades da Nayara, da Maria Eugênia, do Alexandre, do Luiz, da Nicole, da Renata, da Rose. Ao todo, fomos 74 pessoas nesta trajetória do Coletivo Sul. Ao longo do caminho, experimentamos diversas configurações de trabalho para dar conta de um coletivo tão diverso, ora mesclando as pessoas de diferentes serviços, ora por eixo territorial do distrito, compondo coordenadores, apoiadores e facilitadores em cada um deles. Depois de muita integração e descontração, fomos para o delineamento de temas para trabalhar no processo. Conceito de EP, capilarização EP. Lembram da carta? O que faço ou pretendo fazer com o que penso sobre o que vejo? Os primeiros temas que o grupo trouxe foram a gestão com olhar para a equipe e a gestão com olhar para o trabalho em rede. Fizemos também uma criativa exposição da produção coletiva que resgatava o desenho das unidades construído pelas equipes. Lindas produções. Diante destes desenhos e ao fazer a reflexão do fluxo da tomada de decisão, tanto entre a equipe quanto no processo de trabalho em rede, surge, entre outros temas, a solidão do gestor. A gestão em contexto de crise. Partimos então para a busca de referências bibliográficas sobre o tema. Quanta dúvida na busca das referências bibliográficas e construção de texto. Por que não montamos uma oficina de busca e construção de textos? E lá estamos todos nós, com mais ou menos experiência aqui ou ali, em mais um momento rico de troca e aproximação. Aprendemos a cada passo. E assim terminou 2011. O Coletivo Sul retorna em 2012 com uma nova proposta de configuração dos encontros, priorizando o trabalho em grupos menores e facilitadores fixos como referências para os grupos. Experimentamos num grande coletivo. Agora, experimentaremos em grupos menores e depois e sempre será cada um com sua equipe, onde quer que esteja. No primeiro encontro do ano, a apresentação do conteúdo das discussões se deu de forma criativa. Lembram do armário e os anjos de uma asa só?
Buscando seguir na linha do arco do conhecimento, os participantes saem então com o desafio de levar para o cotidiano da gestão o produto da IP e ampliar a discussão para a equipe. Aos poucos, no decorrer dos encontros, a solidão do gestor foi diminuindo na medida que o protagonismo entrava em cena. Quantas descobertas bacanas de espaços e movimentos existentes ou criados nas unidades, que se tornaram potentes a partir de sua identificação enquanto espaços de produção coletiva. O tempo todo o movimento do grupo foi inserir a equipe. Em alguns momentos parecia que algumas equipes estavam presentes no encontro. E assim vai terminando este ciclo da IP no Coletivo Sul. Avaliamos que apesar de todo um contexto tão adverso, o espaço foi extremamente rico e acolhedor, que foram colhidos bons frutos das discussões, principalmente em relação à equipe de trabalhadores, e a integração e conhecimento dos serviços que compuseram o coletivo. Como é bom estar em grupo, estar em roda, olhar para o outro, aprender com o outro, poder transmitir seus conhecimentos, descobrir novos caminhos e novas formas de fazer. Entre a pirâmide e a roda. A EP Sudoeste compôs um grupo de facilitadores, com gestores locais e apoiadores visando garantir a diversidade de olhares. Temáticas desenvolvidas na EP Sudoeste: resgate dos conceitos e metodologias, capilarização, desenvolvimento da dimensão pedagógica e terapêutica do papel de gestor do SUS. Trabalhou-se ainda a grupalidade através do compartilhamento das trajetórias e talentos pessoais e profissionais. Reflexão sobre a violência social na saúde, buscando entender seus significados e o papel da gestão na prevenção e gerência dos conflitos. Trabalhou-se a crise institucional na Secretaria Municipal de Saúde. Refletiu-se o papel da gestão, permitindo a construção de propostas para amenizar perdas. Articulado ao PEMAC, discutiu-se os indicadores e informações em saúde. Na sequência, avançou-se para reflexões teóricas e definiu-se o mínimo de informações a ser monitorado. Produtos da EP Sudoeste. Fortalecimento da grupalidade entre os membros do Colegiado de Gestão Distrital. Favoreceu maior entendimento sobre as metodologias ativas e a política de educação permanente. Colaborou para a construção de um modelo de gestão participativa. Refletiu sobre os sentidos, significados, o processo de trabalho e as relações. Favoreceu o desenvolvimento do protagonismo individual e dos coletivos. Ampliou o papel do gestor apoiador, fortalecendo a dimensão pedagógica e terapêutica. Favoreceu a reflexão sobre a violência na saúde, possibilitando compreender significados, formas de prevenção, como lidar com esses episódios e cuidar dos envolvidos. Permitiu na crise perceber os aspectos, possibilidades e a construção de um plano de contingência para seu enfrentamento. Percebeu-se a necessidade de desenvolver prática de monitorar e analisar os dados e informações existentes, enquanto instrumentos que podem indicar o que precisamos melhorar. Possibilitou o desenvolvimento da capacidade de construção de olhares reflexivos para as práticas, relações e organização dos processos de trabalho. Desenvolveu o protagonismo e novas subjetividades no próprio gestor e na equipe. Favoreceu o desenvolvimento dos projetos de gestão da clínica. SAI na saúde mental e linha de cuidado da gestante e puérpera que foram organizados de acordo com a metodologia da EP. O desafio de dar continuidade à implantação da IP no Distrito de Saúde Sudoeste no período 2011-2012. Transformar os mecanismos de gestão verticalizados em rodas. A roda, além de representar um mecanismo mais democrático e participativo de gestão, é um dispositivo de criação local de possibilidades, recriando a realidade segundo a ética da vida, que se expressa nas bases onde essas mesmas realidades são geradas.
A gestão colegiada coloca os atores em uma operação conjunta, em que todos usufruem o protagonismo e a produção coletiva. A EP buscando refletir as práticas, modelos e estilos de gestão e de assistência predominantes, as relações, a organização do processo de trabalho, além dos saberes técnicos, torna-se uma política e metodologia de educação em saúde instituinte. No processo de EP, essa tensão se abrandou e se acirrou em vários momentos, elucidando essa constante luta entre o instituído, caracterizado pela verticalidade e hierarquização dos saberes, poderes, papéis rigorosamente definidos, e o instituinte, caracterizados por maior flexibilidade de papéis, horizontalidade na circulação de poderes e saberes, incluindo a análise e a reflexão crítica das relações, processos de trabalho, práticas de gestão e assistência hegemônicas. A IP sugere que o gestor apoiador, desenvolvendo seu papel pedagógico, deve trabalhar com essas questões conflituosas, explicitando forças contraditórias, desiguais, em disputa inconscientes ou não. Provoca uma grande força de resistência, traz o instituído com muita dor, raiva, impotência. Porém, o instituinte está sempre vivo e pulsante. Apesar de resistir, muitos conseguem dar o salto, se desafiar. Dessa forma, essa força instituinte de querer aprender a lidar com esses temas e situações do dia a dia, agencia desejos e subjetividades, desenvolve sujeitos implicados e protagonistas. Organizar um processo de EP com pequena supervisão, sem um coordenador com experiência, foi algo novo e desafiador. Quanto mais discutíamos para preparar os encontros, encontrar o foco, os nós, melhores resultados obtínhamos. Percebemos talentos que se complementavam entre os facilitadores. Aprendemos a nos cuidar nas atividades educativas. Foi um grande exercício que, de alguma forma, deverá continuar entre o instituinte e o instituído, entre a pirâmide e a roda. A educação permanente está acontecendo no Distrito Noroeste, com cuidado no olhar às necessidades dos gestores e suas equipes. Hoje somos um grupo com 37 participantes. Neste caminhar de 2 anos, tomamos como ponto de partida o nosso contrato de trabalho. Nos juntamos em encontros mensais, combinando a execução das atividades gerenciais, pensando em sequenciar os nossos temas, conectando-os com a vida das unidades e principalmente com a prática. E trouxemos para a roda os nossos incômodos. Vivenciamos processos de reflexão, de provocação, de desacomodação na tentativa de mudar o cotidiano e de nos aproximarmos ao máximo da missão de sermos multiplicadores envolvendo nossas equipes. Um encadeamento de 18 encontros e 15 atividades gerenciais. E no processo de fechamento do ciclo, revisitamos os encontros e pudemos nominá-los. 1. A escolha do tema. Decidir o tema inicial das atividades de EP Norô. 2. Percorrendo a linha do cuidado. Início da teorização sobre o tema. 3. Atividade gerencial em cena, conhecendo a demanda. 4. A escolha do caso emblemático de difícil manejo. 5. O PEMAC roubando a cena. 6. O projeto terapêutico centrado no sujeito, a subjetividade do cuidado. 7. Cuidando do grupo, retorno das entrevistas individuais realizadas pelas facilitadoras, a carta perfumada. 8. A vida como ela é. Planilhas, SIAB, fichas, construindo um banco de dúvidas com os gestores. 9. Devolutiva do banco de dúvidas. 10. A confusão. PEMAC, AMAC, avaliação externa, sistema de informação. 11. A construção da carta Norô, o protagonismo na crise. 12. Retomando ao foco das doenças crônicas não transmissíveis. 13. Penetrando no território para além das paisagens. 14. Aprendendo a trabalhar com os indicadores. 15.
conversando com as planilhas, quando os dados se transformam em informação. 16. O autocuidado apoiado, a construção de autonomia do sujeito. 17. Guarda-chuva das doenças crônicas não transmissíveis e as experiências de enfrentamento. 18. Reavaliando o processo e o quanto o mesmo foi capilarizado para as equipes, fechando um ciclo. Neste processo se deu um desafio, a inclusão dos atores da Visa Noroeste, dos apoios de RH, do técnico de farmácia e de informática, como também os gestores dos equipamentos da saúde mental. Fazendo a inclusão destes atores, iniciamos esse ciclo com 41 participantes e encerramos com 37. O processo se deu como planejado. Porém, em muitos momentos fomos atravessados pela crise institucional e ela tornou-se o tema central das discussões. Depois que a crise foi se acalmando, voltamos às DCNTs. A IP pode ocupar o lugar do encontro, o lugar das possibilidades, o lugar do protagonismo. O grupo tem aderido ao lema: Ânimo, a IP está acontecendo. A IP Coletivo, Nível Central e outras pontas buscou ao longo dos últimos 2 anos proporcionar um processo educativo com reflexão, debate, teorização e estratégias de enfrentamento dos nós críticos, sistematicamente dialogada com a gestão do processo de trabalho. Em 2011, vivenciamos um processo com ampla reflexão crítica, promovido em todos os departamentos, áreas, setores e nos encontros gerais. No primeiro encontro, os participantes e facilitadores se apresentaram e trouxeram suas expectativas sobre a EP. Neste dia, participaram 105 gestores. Revimos os conceitos da EP e assistimos ao vídeo os 12 trabalhos Asterix. Iniciamos o segundo encontro com a apresentação dos slides escutatória, para favorecer um momento de reflexão e escuta no grande grupo. Depois assistimos às apresentações de todos os departamentos e suas áreas. Foi um dia de muita troca e de aproximação entre os departamentos. Pudemos perceber também que sabíamos muito pouco sobre a dimensão e complexidade de cada um. DGDO, Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Covisa, Departamento Administrativo, Departamento de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Gabinete e seus anexos. No terceiro e quarto encontros, foram organizados com a divisão em 5 grupos compostos por representantes de todos os departamentos. Neste dia, cada subgrupo elaborou um enunciado definidor para o nó crítico escolhido. O quinto encontro foi um período de grande instabilidade política e institucional, o que comprometeu a atividade gerencial de dispersão. Para facilitar e garantir a continuidade das discussões propostas na atividade gerencial, optamos por manter os grupos organizados por departamento para aprofundar a análise dos problemas priorizados no terceiro encontro e construir propostas de enfrentamento. No dia do sexto encontro, a partir da releitura do quadrilátero e do arco do aprendizado, fizemos uma análise técnica, política e pedagógica da trajetória da IP no nível central. Pactuamos propostas para a continuidade dos trabalhos em 2012. Este coletivo acordou que uma das principais dificuldades identificadas nos seus processos de trabalho era sua constante fragmentação. A síntese da sua produção e a linha condutora do Programa de Educação Permanente para 2012 podem ser traduzidas no enunciado escolhido por todos os grupos.
Em 2012, apesar da grande instabilidade política na Prefeitura de Campinas, que afetou a vida institucional dos participantes, dos diretores e dos facilitadores, pudemos promover encontros para o debate da maioria dos temas elencados e pactuados em 2011. A plasticidade e flexibilidade proporcionada pela IP foram fundamentais para a garantia da continuidade e manutenção do processo educativo, reflexivo, com uma carga horária de 180 horas. Exposição dialogada com Nayara Lúcia Oliveira. Por que temos tanta dificuldade de incorporar a avaliação como prática cotidiana? Um conceito de avaliação. Exposição dialogada com Savério Cagliardi. Avaliação e monitoramento como instrumentos de gestão em saúde. Exposição dialogada com Adail Rolo, Ministério da Saúde. História, contexto e alguns conceitos. Redes no Plano Nacional de Saúde 2012-2015. A agenda proposta pelo Ministério da Saúde. Produção de saúde em rede. Desafios da implementação. Exposição dialogada com o Ricardo Teixeira, USP. Como a comunicação pode contribuir para a construção do SUS? Como enfrentar o desafio de horizontalizar a comunicação em uma organização piramidal? Como produzir processos comunicativos potentes que contribuam para diminuir a fragmentação das ações? Como produzir e negociar o sentido da implementação de redes digitais de comunicação e agregar a cybercultura nos processos de trabalho e na organização da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas? Desafios do financiamento para o SUS. Mesa de debates. Conduzida e mediada por Fábio Forte Andrade, diretor financeiro da Secretaria Municipal de Finanças. Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Debatedor José Carlos Silva, assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Orçamento 2013 para a Secretaria Municipal de Saúde. Debatedor Fábio Alves Cremasco, diretor do Fundo Municipal de Saúde. Revisitando o nó crítico. A fragmentação no processo de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Avaliação, reflexão, celebração. Além dos grandes encontros que ampliaram e complementaram os conceitos e saberes abordados. A avaliação permeou todo o processo e orientou decisões e escolhas de caminhos. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina.